Mercado de Ação, o seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise nas quartas e aos sábados às 8 da manhã. Você também pode nos assistir pela internet no site poatv.net, inclusive do seu celular. E hoje nós estamos recebendo a professora Ana Maria Tagliari, contadora, mestre em engenharia de produção, sócia de uma empresa de contabilidade chamada Roma, professora dos cursos na Unicinos, MBAs, na Unicinos e na Fundação Getúlio Vargas. E com ela nós vamos conhecer um pouco da gestão de custos das empresas. Vamos receber também Celso Arruda, contador, auditor, especialista em direito empresarial, direito tributário, direito societário e economia empresarial. Com o Celso nós vamos avaliar, vamos discutir um pouco os controles fiscais e contábeis e os seus reflexos nos contribuintes, na vida dos contribuintes, tanto pessoa física quanto jurídica. Fique conosco, retornamos num instante. Retornamos agora recebendo Celso Arruda, contador, auditor, consultor de empresas, especializado em economia empresarial, direito tributário, direito societário. Já está faltando lugar aqui para escrever tanto aprendizado, né? O Celso é um consultor que nos atende aqui no programa com bastante frequência. E agora eu vejo que também estás atuando no Uruguai, Argentina e Chile. Isso é novo para mim. Na verdade é assim, né, Luiz Antônio? O que acontece é que o Brasil, a economia brasileira é um mercado apetite, assim, que as empresas dos outros países olham para cá com bons olhos. Então tem vindo muitas empresas do Chile, da Argentina, do Uruguai, se instalarem no Brasil. E nós temos uma parceria com o escritório jurídico de auditoria de Montevidéu, que tem filiais em Buenos Aires, São Paulo e Nova York, e que nós somos prepostos deles para a região sul. Isso tem levado a nossa empresa a dar toda assistência para que eles se instalem aqui de maneira correta, dentro das leis. Tá? Naturalmente, até uma questão que a gente brinca muito, quando nós vamos apresentar as questões tributárias do Brasil para contadores do Uruguai, Chile, Argentina, eles ficam assombrados com a complexidade da nossa legislação fiscal. Esse é um dos objetivos da nossa conversa hoje, essa complexidade. Celso, os controles fiscais e contábeis aqui no Brasil, eles estão influenciando não só a pessoa física, não só a pessoa jurídica, mas influenciando sobremaneira as pessoas físicas também. Isso é uma percepção leiga ou é verdade? Está correto, Luiz Antônio. O que acontece é o seguinte, o Brasil, a partir de um processo que começou já em 2002, com uma questão de definição bem clara, adaptação no Código Civil ao novo Associação Comercial do Brasil, passando por 2007, quando o Brasil o decreto 6.022, que criou toda uma complexidade de controles fiscais, chegando em 2008 com a adesão do Brasil ao sistema contábil internacional. Por que isso? Porque o Brasil é um grande recebedor de investimento exterior. E a nossa contabilidade estava desconforme com os princípios contábeis do mundo todo. O Brasil aderiu às normas contábeis e a partir dali... Um parêntese, essas normas contábeis mais rígidas ou menos rígidas que as que existiam? Mais transparentes. Então certo. O Brasil foi obrigado a ter demonstrações financeiras que demonstrem mais claramente, através de outros relatórios, a situação real das empresas brasileiras. Que antigamente os balanços tinham das sociedades anônimas, tinham ações na bolsa, era uma formatação, das pequenas empresas outra formatação. A partir dessas normas internacionais, as empresas todas do Brasil tiveram que se adequar, elas são mais transparentes. Era uma grande queixa, né? Obviamente, né, Luiz Antônio, que dá muito mais trabalho para o contador, e o contador teve que se mexer. Desculpe. Não. Eu ia comentar que era uma reclamação um pouco constante, até mesmo para o próprio investidor de dentro do Brasil, a impossibilidade de poder enxergar a empresa em todos os seus aspectos. Perfeito. A colocação está perfeita. E era difícil e agora ficou mais transparente. Celso, uma outra coisa, se eu não me recordo, o especialista é você, mas com o novo Código Civil, foi em 2002, correto? Ele separou um pouco melhor o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa.
e as pessoas insistem em fazer a confusão ainda. Isso acontece com que intensidade? Acontece com grande intensidade. Primeiro, diga o seguinte, explica para o nosso ouvinte como é que ocorre essa confusão. Na verdade, assim, as pequenas, isso acontece muito a nível de pequena e média empresa. É muito claro que a pessoa física do sócio, dos sócios, são uma pessoa. A jurídica é outra pessoa. Existe uma confusão patrimonial muito grande. Como é que acontece? Quando eu pego o dinheiro da minha empresa para pagar uma conta particular ou vice-versa, sem que eu faça a transição pelas contas do sócio ou da empresa, eu estou fazendo a chamada confusão empresarial. Isso gera uma chamada desconsideração da pessoa jurídica. Por quê? Porque quem vier fiscalizar ou FIS com um credor, um fornecedor, ele não consegue enxergar. O que é a pessoa física e a pessoa jurídica? Por que acontece isso e continua acontecendo? Pela facilidade. Às vezes o cara pega um cheque de uma empresa ou uma conta corrente de uma empresa, pagar uma conta particular do sócio, porque ele acaba confundindo a empresa, mas a empresa é minha. Não, mas a empresa é uma outra pessoa. Então essa confusão existe com bastante insistência, a gente verifica muito e é altamente preocupante para os sócios, porque a contabilidade ela sempre é em favor dos sócios. Na hora que existe uma confusão patrimonial, o sócio fica desprotegido em relação a terceiros. Desprotegido quer dizer, eu, um credor qualquer, posso chamar o patrimônio pessoal para dentro da empresa. Perfeito. Isso? É exatamente isso. Ou seja, Esse é acaba o limite da empresa. Perfeito, a colocação está corretíssima. E esse é o grande risco que as empresas correm e que às vezes o empresário, o seu contador não se dão conta, acham que pode ser feito, que ninguém vai descobrir, mas tu colocasse o ponto-chave. Eu, um credor, posso trazer para dentro do ativo dos bens da empresa, bens do sócio, com essa confusão patrimonial. A confusão patrimonial ocorre mais em coisas simples. Pagar a net, pagar o inglês dos filhos, pagar o supermercado, o restaurante domingo da família, é mais ou menos por aí? Exatamente. É besteira? Isso. É besteira, porque as grandes contas que isso acaba às vezes tendo uma operacionalidade mais rigorosa, mas as pequenas despesas, tu fala escola do filho, cartão de crédito é muito comum, a empresa pagar o cartão de crédito do sócio. Tá? E aquela história do sócio alugar o carro para a empresa? Também... O que diz o regulamento do imposto de renda? Agora pegar o ponto de vista fiscal. Na hora que se eu tenho um automóvel meu, quero colocar serviço da empresa, eu posso fazer uma locação. Quais são as premissas? Que ele tem que estar realmente a serviço da empresa, tem que ser cobrado o valor de aluguel, o valor de mercado, não posso cobrar um valor acima do que o mercado cobraria da empresa para alocar. Não posso retirar salário em cima do carro? Não posso. Aonde mais ocorrem erros dentro das empresas que acabam expondo elas a riscos desnecessários? Vamos partir do princípio do erro mesmo, da não intencionalidade. Dentro da questão do erro, tá? Hoje o Brasil possui, se não o melhor, um dos melhores sistemas de controle fiscal do mundo. Tá? Então o que acontece? As empresas são obrigadas a prestar um monte de informações para os órgãos de arrecadação, Receita Federal, ICMS, prefeituras, através de momentos diferentes e documentos diferentes. Só que todos esses documentos depois são cruzados entre eles. Então, se eu pegar o exemplo que tu deste, do erro, não da má-fé, não do dolo, o que acontece? Eu informo de uma maneira num formulário, informo de outra maneira no outro formulário, existe a chamada incongruência. A fiscalização vai enxergar essa inconsistência e vai chamar o contribuinte para esclarecer. Em ele não esclarecendo adequadamente, ele fica sujeito à fiscalização e, o pior de tudo, sujeito a multas que são altas, pesadas e que são irrecuperáveis dentro do preço do produto. Uma outra pergunta para a gente fazer o encaminhamento. A maior parte dos casamentos, eles são comunhão parcial de bens. Tudo que for adquirido após o casamento é meio a meio. As pessoas acabam abrindo empresas com a mesma característica. Marido, mulher, meio a meio nas cotas. Qual é o risco? Confunde capital da empresa com pessoal, com patrimônio pessoal? Mas, na verdade, assim, o novo Código Civil, né, que não é tão novo, já tem 12 anos, ele limitou a sociedade entre cônjuges só na questão do casamento
universal de bens, que hoje quase ninguém mais pratica. Comunhão parcial de bens é a partir do momento que a pessoa casa, tudo que for adquirido é meio a meio. Legalmente não há nenhum impeditivo para que o casal crie uma empresa só os dois como sócios. Não há nenhum problema. O que tem que cuidar, e aí fica limitada a questão de cobrar dívidas do casal. O que tem que ser, e aí eu volto na pergunta anterior, ser muito cuidado para que não misturar pagamentos, dinheiro do casal com da empresa. E importante também é o seguinte, que quando se começa a pensar na questão societária, que se avance um pouco mais, se organize a empresa de uma maneira tal que os bens do casal sempre fiquem protegidos contra eventuais dissabores da atividade empresarial. Falando em dissabores, a gente tem abordado algumas decisões talvez um pouco mais alternativas da justiça, aonde de uma maneira que tu não pensa, não espera, não prevê, está com uma conta bloqueada, está com uma intervenção no teu capital de giro da empresa. Isso tem sido cada vez mais frequente e tem causado algum dissabor, correto? Muito dissabor, Luiz Antônio. Por quê? Porque a justiça, ela na ânsia de proteger o consumidor ou um credor, uma pessoa que supostamente está tendo prejuízo, ela acaba eventualmente exagerando e bloqueando bens, direitos, dinheiro de pessoas que não teriam uma ligação direta com aquela operação que causou prejuízo a um terceiro. E hoje está muito comum, nós temos vários casos, hoje mesmo tive uma reunião com um cliente de manhã, no qual foram bloqueados bens através de via judicial de uma ação que esse cliente não sabia, ele era meramente, foi atribuído a ele uma solidariedade que não existe civilmente, mas que o juiz, de maneira alternativa, entendeu que havia e mandou bloquear recursos do caixa que eram necessários para pagar o salário dos funcionários. E o juiz não pensa muito nisso e acaba mandando bloquear. Isso tem causado sabores para as empresas de um modo geral. Bom, vamos trazer o judiciário uma hora dessa para debater esse assunto. Celso, nosso tempo voa. É um prazer ter aqui no nosso programa. O prazer é meu. E venha mais vezes. Muito obrigado. São sempre bem-vindos os teus conhecimentos. Muito obrigado, Antônio. Voltamos num instante.